Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Quando Lloyd Augusto foi anunciado pelo Vasco da Gama, a torcida se dividiu entre expectativa e ceticismo. O angolano chegou com status de promessa, mas sua estreia em um clássico contra o Flamengo deixou a desejar. A falta de adaptação ao futebol brasileiro ficou evidente e as críticas começaram a surgir rapidamente nas redes sociais. No entanto, o atacante parece estar escrevendo uma nova história nos últimos jogos. Após um início complicado, Lloyd vem mostrando evolução. Consistente e começa a conquistar espaço no time titular, ganhando a confiança, tanto da comissão técnica quanto da torcida. O duelo contra o Palmeiras foi um exemplo claro dessa transformação. Apesar da derrota por 1-0, Lloyd foi um dos destaques do Vasco no primeiro tempo. Sua movimentação constante, habilidade para driblar marcadores e capacidade de quebrar linhas de pressão foram fundamentais para dar dinamismo ao ataque vascaíno. Mesmo lesionado e obrigado a deixar o campo antes do intervalo, ele já havia deixado sua marca na partida, mostrando que pode ser uma peça importante para o futuro do time. Essa evolução não aconteceu por acaso. Desde que recebeu mais minutos em campo sob o comando de Fábio Carille, Lloyd começou a ganhar ritmo de jogo e confiança. Contra o Cruzeiro, ele entrou no segundo tempo e teve uma boa atuação, chamando atenção pela velocidade e entrega. Já com Felipe no comando, o angolano seguiu crescendo, mesmo saindo do banco contra o Operário PR. Em ambos os jogos, ele correspondeu às expectativas, mostrando que pode ser útil para suprir as carências do elenco. Ainda assim, há desafios a serem superados. Lloyd ainda enfrenta dificuldades em tomadas de decisão, como na finalização errada contra o Palmeiras, quando perdeu uma chance clara após errar o tempo de bola. Esses detalhes precisam ser ajustados para que ele alcance o nível esperado pelos torcedores. No entanto, é inegável que o jogador tem tudo para se tornar uma peça-chave no setor ofensivo. Com apenas Adson como outra opção de velocidade no elenco, e ainda em recuperação física, Lloyd tem espaço para crescer ainda mais e provar que sua contratação será justificada ao longo da temporada. Além disso, o momento de Lloyd reflete uma necessidade urgente do Vasco: encontrar soluções dentro do elenco atual. Com poucos recursos para contratações e um calendário apertado, o clube precisa apostar em jogadores que possam agregar qualidade sem gerar custos adicionais. Se continuar nesse ritmo de evolução, o angolano pode se tornar uma arma importante para o técnico interino Felipe, especialmente em competições como a Copa Sul-Americana, onde a criatividade ofensiva será essencial. No entanto, a lesão sofrida contra o Palmeiras gera preocupação. Dependendo da gravidade, Lloyd pode se tornar desfalque em um momento crucial, justamente quando começava a ganhar confiança. Isso reforça a importância de cuidar bem dos atletas e evitar sobrecargas físicas em meio à maratona de jogos. E enquanto Lloyd tenta conquistar definitivamente a torcida, outra bomba política agita os bastidores do clube. Edmundo, ídolo eterno Cruz Maltino, acaba de anunciar sua saída do grupo político, Sempre Vasco, e diz que será oposição contra Pedrinho na próxima eleição. Qual será o impacto dessa declaração para o futuro político do Vasco? Continue lendo para entender todos os detalhes. A política do Vasco da Gama vive mais um capítulo turbulento. Edmundo, ídolo incontestável do clube e figura histórica no imaginário vascaíno, anunciou nesta segunda-feira, 5, que foi excluído do grupo político Sempre Vasco, liderado pelo presidente Pedrinho. Em uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, o animal não poupou críticas à atual gestão e afirmou que será oposição ferrenha na próxima eleição presidencial,
prometendo trabalhar para tirar Pedrinho do comando do Gigante da Colina. A declaração reforça a divisão interna no clube e coloca ainda mais pressão sobre uma administração já questionada por torcedores e analistas. Edmundo começou sua fala reconhecendo o erro de ter apoiado Pedrinho no passado. Ele admitiu que acreditava na capacidade do atual presidente de conduzir o Vasco a dias melhores, mas agora afirma categoricamente que se arrepende profundamente dessa escolha. Eu dou graças a Deus de ter saído, de não fazer mais parte dessa administração. E agora, ao ser excluído do grupo da Sempre Vasco, me decepciono com muita gente lá dentro também. Muita gente mesmo, porque todos sabem que eu ajudei a criar esse grupo. Eu sou um dos fundadores, disse o ex-atacante, destacando seu papel ativo na formação do grupo político que hoje lidera o clube. O tom da declaração foi duro e direto. Edmundo deixou claro que só voltaria atrás caso o Vasco conquistasse títulos expressivos, como o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores. O ano que vem é um ano de eleição, e a única certeza que eu tenho é que eu serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra, totalmente contra. Esse será o meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga o título de campeão brasileiro, ou no ano que vem ganhe a Libertadores. Fora isso, eu vou me empenhar bastante para tirá-lo do comando do Vasco da Gama, afirmou, sem deixar margem para dúvidas sobre sua posição. Essa ruptura entre Edmundo e a Sempre Vasco tem impacto significativo no cenário político do clube. Como um dos maiores ídolos da história cruz-maltina, o ex-jogador carrega consigo o respeito e a admiração de milhares de torcedores. Sua decisão de se opor à atual gestão pode mobilizar uma parcela importante da massa vascaína, especialmente aqueles insatisfeitos com os rumos do clube nos últimos anos. Além disso, a exclusão de Edmundo do grupo político reforça as acusações de falta de transparência e centralização de poder que já rondam a gestão de Pedrinho. A declaração também levanta questões sobre a unidade do próprio grupo, Sempre Vasco. Se até um dos fundadores do movimento está sendo marginalizado, qual é a real situação interna dessa aliança? Para muitos torcedores, essa cisão demonstra fragilidade na base de apoio à atual diretoria, que já enfrenta desafios enormes dentro e fora de campo. O Vasco vive um momento delicado no futebol, com resultados ruins no Campeonato Brasileiro e poucas perspectivas de melhora no curto prazo. Nesse contexto, a oposição liderada por Edmundo pode ganhar força e colocar ainda mais pressão sobre Pedrinho e seus aliados. Além disso, a entrada de Edmundo na linha de frente da oposição pode polarizar o debate político no Vasco. Por um lado, há quem veja sua postura como uma tentativa legítima de resgatar o clube de uma crise profunda. Por outro, alguns podem criticar sua mudança de posição, lembrando que ele próprio ajudou a colocar Pedrinho no poder. Independentemente das opiniões, é inegável que sua voz ecoará alto nas discussões sobre o futuro do Gigante da Colina. E enquanto a política do Vasco ganha novos contornos com a declaração de Edmundo, outra preocupação toma conta da torcida. O aproveitamento do time no Campeonato Brasileiro 2025 já é pior do que nos anos em que o clube foi rebaixado. Como isso pode impactar o restante da temporada? Continue lendo para entender a gravidade da situação e o histórico dos neomodernos rebaixamentos vascaínos. O Vasco da Gama vive um momento preocupante no Campeonato Brasileiro de 2025. Após 7 rodadas, o clube soma apenas 7 pontos, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, resultando em um aproveitamento de 33,3%. Esse desempenho apenas coloca o time na zona intermediária da tabela, mas também acende um sinal de alerta. O rendimento atual é inferior ao dos anos em que o Vasco foi rebaixado à Série B, 2008, 2013, 2015 e 2020. A comparação histórica traz um peso ainda maior sobre a campanha deste ano, levantando dúvidas sobre a capacidade do time de evitar um novo desastre.
Nos anos de rebaixamento, o Vasco apresentou aproveitamentos ligeiramente superiores ao atual. Em 2008, o clube terminou com 35,1% dos pontos disputados, enquanto em 2013 alcançou 38,6%. Já em 2015 e 2020, o aproveitamento foi de 36%, mínimo necessário para escapar do descenso naquelas edições. No entanto, o cenário atual é ainda mais sombrio, pois o time já demonstra fragilidades estruturais e falta de consistência. Desde o início do torneio, com apenas 2 triunfos em 7 jogos, o Cruz Maltino ocupa a 13ª posição, mas pode despencar na tabela dependendo dos resultados do complemento da rodada. Os números atuais refletem os problemas crônicos enfrentados pelo clube. O elenco vascaíno sofre com poucas opções qualificadas em várias posições, especialmente no setor ofensivo, onde a falta de criatividade tem sido evidente. Além disso, a defesa, que deveria ser uma das virtudes do time, tem cometido erros constantes, comprometendo resultados importantes. A ausência de um treinador definitivo, após a saída de Fábio Carille, também contribui para a instabilidade técnica e emocional do grupo, deixando o interino Felipe Loureiro sob pressão constante. Outro fator preocupante é a dificuldade do Vasco em pontuar fora de casa. Nos últimos anos, o desempenho como visitante sempre foi um calcanhar de Aquiles do clube, e essa tendência parece se repetir em 2025. Até aqui, o time ainda não conseguiu vencer longe de São Januário, um reflexo direto da falta de planejamento e da limitação técnica do elenco. A maratona de jogos, fora de casa, como a sequência recente contra Palmeiras, Puerto Cabello e Vitória, expõe ainda mais as fragilidades do time, que não consegue manter um ritmo competitivo em partidas consecutivas. Historicamente, o Vasco sempre teve dificuldades para reagir quando começa mal uma edição do Brasileirão. Em 2008, por exemplo, o time chegou a liderar a competição nas primeiras rodadas, mas uma série de maus resultados culminou na queda para a Série B. Em 2013 e 2015, a situação foi inversa. O clube colecionou tropeços desde o início e nunca conseguiu engrenar uma recuperação consistente. Em 2020, o impacto da pandemia da Covid-19 trouxe ainda mais dificuldades, com o Vasco sucumbindo ao saldo de gols em um cenário dramático de rebaixamento. Para evitar um destino semelhante este ano, o Vasco precisa urgentemente de ajustes. A contratação de um técnico experiente e capaz de implementar um projeto sólido é essencial para dar estabilidade ao time. Além disso, o clube deve buscar reforços pontuais para corrigir as carências do elenco, especialmente no setor ofensivo, onde a escassez de opções criativas tem sido determinante para os maus resultados. Por fim, é fundamental que a diretoria encontre uma solução para a venda da SAF, garantindo recursos para investir no plantel e aliviar a pressão financeira. O momento exige união entre diretoria, comissão técnica e torcida. O histórico mostra que é possível reverter cenários adversos, mas isso demanda mudanças rápidas e decisões assertivas. Para um clube com a grandeza do Vasco, permanecer na elite do futebol brasileiro deve ser visto como obrigação e não como aspiração. O tempo urge, e o gigante da colina precisa agir antes que seja tarde demais. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de tudo isso? Chegamos ao fim deste raio-x das últimas notícias do Vasco, mas agora queremos ouvir sua opinião. Afinal, quem entende mais de Vasco do que a própria torcida? Aqui vão algumas perguntas para gerar aquele debate acalorado nos comentários. Sobre Lloyd Augusto. Você acredita que Lloyd Augusto pode ser uma solução definitiva para o ataque vascaíno nesta temporada? Acha que ele conseguirá manter esse ritmo de evolução e justificar sua contratação? A declaração de Edmundo. O que você pensa sobre Edmundo se posicionando contra Pedrinho e prometendo tirá-lo da presidência? Acha que essa divisão política pode ajudar ou atrapalhar o Vasco no futuro? O desempenho no Brasileirão.
Qual é a sua maior preocupação com o atual aproveitamento do Vasco no Campeonato Brasileiro? Acredita que o time corre risco real de rebaixamento este ano? O que precisa mudar para evitar um cenário ainda pior? Queremos te ouvir! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua visão sobre o momento do Vasco. Não esqueça de curtir o conteúdo se você gostou e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Gigante da Colina. Juntos, somos mais fortes e sua participação faz toda a diferença.